Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse, meus irmãos, capítulo de número 5, meus irmãos. Já está aqui. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos aqui então na palavra de Deus, aqui dizendo assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de David, que venceu para abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Amém? Está compartilhada a tela. Então, nós vamos ver aqui no original, meus irmãos, que Apocalipse capítulo 5, verso 1, primeira pergunta que eu faço para os irmãos, e aqui vamos responder juntos, é porque ali nós estamos à sala do trono. Ali, no capítulo 4, João teve a visão do eterno do trono e teve a visão dos 24 anciãos, que nós já explicamos para os irmãos, mas podemos voltar também a esse tema, que representa a igreja que foi arrebatada na sala do trono. E nós vimos também que existem ali os anjos que estão ao redor do trono, muitas miríades de anjos. E tinha um livro na direita do Pai. E ali naquela visão havia uma pergunta no versículo 1: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Irmãos, existe essa pergunta de um anjo forte, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. E João chorava muito. A pergunta que não quer calar, meus irmãos, é por que João chorava muito? Por não ter tido ninguém ali no céu, na terra, nem debaixo da terra, para abrir o livro e nem olhar para ele. Por que havia este choro? Por que João lamentava? O que esse livro significava? O que tinha nesse livro? O que esse livro representava, meus irmãos? No texto em português, não dá para você saber a resposta. Você só consegue ver essa resposta no texto em hebraico. E nós vamos aqui entrar no texto em hebraico, meus irmãos,
no livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 1, que ele diz ali, irmãos, e vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, assinado com 7 selos. Essa é a versão em português, mas no hebraico fala que esse livro, meus irmãos, é o Sefer Katuv. Está aqui, meus irmãos, ó. Sefer Katuv. Amém? Vocês estão vendo aqui Sefer Katuv. Sefer é livro. E Katuv quer dizer, vem da raiz Katub, que é um contrato de casamento, meus irmãos. Este livro era um contrato de casamento. E esse livro que representa um contrato de casamento, que é o Sefer Katuv, amém? Ele estava selado. Ele estava fechado. E ele precisava ser aberto para o casamento ocorrer. Porque a noiva já estava nos céus. Os anciãos representam a noiva. O Messias estava por apresentar-se. E ali nós vemos, inclusive no capítulo 4, meus irmãos, de Apocalipse, por que a noiva já estava no céu. Em Apocalipse capítulo 4, meus irmãos, diz que João, ele foi arrebatado em espírito ao céu. E ele viu o trono do Pai, e ao redor do trono havia 24 tronos. E ele viu assentados sobre os tronos 24 anciãos. Esse é o versículo que aponta claramente que esses 24 anciãos sua igreja, representam a igreja arrebatada. 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e que tinham sobre sua cabeça coroas de ouro. Se observa bem, esses 24 anciãos estavam em tronos, estavam vestidos de vestes brancas, e a sua cabeça tinha coroas. E se a gente for no capítulo 3 de Apocalipse, meus irmãos, nós vamos ver ali nas 3 cartas do capítulo 3, que aí Yeshua está escrevendo para as igrejas aqui na terra, e Yeshua diz assim, meus irmãos, no verso 5, para a igreja de Sardes. São 3 cartas, e cada uma dessas cartas gera a característica daqueles que estão nos céus. Yeshua diz assim, em Apocalipse capítulo 3, verso 5, o que vencer será vestido de vestes brancas. E quando você vai, meu irmão, louvado seja Deus, em Apocalipse capítulo 4, é dito que aqueles anciãos tinham vestes brancas. Então, da mesma maneira, então, que você vê aqui no capítulo 3, meus irmãos, Yeshua dizendo no versículo 5, para a igreja aqui na terra, o que vencer será vestido de vestes brancas. Na carta, a igreja de Sardes. Na carta seguinte, que é a igreja de Filadélfia, ele diz, no versículo 11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Tem coroa. E aqueles que estão ali no trono, meus irmãos, que estão ali na sala do trono, no versículo 4, são 24 anciãos que tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Louvado seja Deus. E você vai ver, meu irmão, minha irmã, que na terceira carta do capítulo 3, que é para a igreja de Filadélfia, Yeshua fala, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E nós vamos ver ali no versículo 4, nesse único versículo do capítulo 4, que descreve os anciãos, que eles estão assentados sobre os tronos. Aleluia! Sobre 24 tronos. E esses 24 tronos, nós vimos que estão o quê? Estão em volta, ao redor do trono de Deus. Ao redor do trono de Deus havia 24 tronos. E esses 24 tronos, 24 anciãos, então, estão assentados sobre tronos, vestes brancas com coroas. É a noiva lá em cima. Aleluia. E aí nós vemos, meus irmãos, no capítulo 5 que nós estamos falando, que vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora.
selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E João chorava muito. Agora está explicado porque João chorava muito. Porque a noiva já tinha sido arrebatada, mas o casamento não tinha sido ainda realizado. Estava ali precisando abrir, porque nós já explicamos, inclusive para os irmãos, que existe um contrato de casamento judaico no momento da celebração. E ali a noiva estava, e o livro que é o contrato estava fechado. Mas ninguém podia abrir o livro. E aí no verso 5, vai um dos anciãos, que faz parte da própria noiva, que é o ancião. João estava chorando, mas um dos anciãos, porque tudo é revelado para a noiva. Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E ali, meus irmãos, está no meio dali do trono os animais viventes, entre os anciãos o cordeiro. Esse cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, que estão aqui no nosso meio, os Espíritos de Deus, para nos iluminar e nos fortificar para obedecer à palavra de Deus. E ele tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, que nós falamos que, inclusive, esses 4 animais estão lá no livro de Ezequiel também. Falamos sobre isso na vigília de Shavuot, né, irmãos? Ezequiel, capítulo 1. Nós ensinamos ali para os irmãos pela palavra de Deus. E os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E ali, meus irmãos, o cordeiro vai abrir o livro. Esse livro precisa ser aberto para o casamento ser concretizado. Para o casamento, para as bodas, efetivamente, a ceia das bodas ocorrerem. Porque ali, meus irmãos, ele vai abrir os selos. E ali vamos ver que os selos são abertos no capítulo 6. E no capítulo 6, meus irmãos, diz: e havendo o cordeiro aberto um dos selos. E cada selo que ele abre, meus irmãos, é um juízo sobre a terra. É um juízo de guerra, cavaleiro vermelho, aqui, olha, para tirar-se a paz da terra. O terceiro selo é uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro. Não danifiques o azeite e o vinho. E a gente vê a fome aqui. No 4º selo, tem por nome morte, e o inferno seguia. Ele abre o 4º selo e dá autoridade para Satanás matar a 4ª parte da terra, meus irmãos. E isso faz parte do contrato de casamento. Por quê, meus irmãos? É isso que está estabelecido nos céus. O contrato de casamento nosso com Yeshua HaMashiach envolve essas coisas que estão acontecendo e que vão acontecer também. Os juízos que acontecem, meus irmãos, muitas pessoas falam e com propriedade falam. Isso é sinal da volta de Cristo. Sim, certamente é um sinal da volta de Cristo, porque o contrato de casamento, meus irmãos, que só termina lá no final do Apocalipse, meus irmãos, esse contrato de casamento exige que seja passada essa terra por um período de tribulação sem fim, sem par. E esse período, meu irmão, faz parte do contrato de casamento, porque a noiva estará com ele lá, mas a terra estará passando aqui pela purificação, meus irmãos. De forma que quando Yeshua voltar com a noiva, já casados, ele venha no final da grande tribulação para estabelecer o seu reino de paz. Então, amados e queridos irmãos, tudo que nós vemos hoje, nós temos que clamar por misericórdia, mas ao mesmo e temos mesmo, porque se a gente não clamar por misericórdia, se nós somos a noiva e nós não clamarmos, irmão, ninguém mais vai clamar e ele vai ser ouvido.
que só é ouvido no céu a noiva. No céu só é ouvido aquele que é a noiva, faz parte da noiva de Cristo, meus irmãos. E nós, se nós não clamarmos para Deus ter misericórdia, como que será nesses dias que estamos vivendo, meus irmãos? Então, meus irmãos, quando a gente ora, às vezes eu demoro um pouco orando para pedir misericórdia sobre o planeta, meus irmãos. Porque se eu não pedir misericórdia sobre o planeta, meus irmãos, é menos um da noiva que está pedindo misericórdia sobre o planeta. E eu convido os irmãos que estão na posição, que estão com o teu nome no livro da vida do Cordeiro, que peça misericórdia a Deus sobre o planeta, meus irmãos. Porque o contrato de casamento está em curso. Esses selos serão abertos após o arrebatamento. E aí, meus irmãos, na grande tribulação será muito maior, muito pior do que agora, porque as situações ficarão muito difíceis. Então, meus irmãos, nós vemos ali no livro de Apocalipse, capítulo 5, meus irmãos, verso 1, que o que está sendo aberto é o Sefer Katuv, meus irmãos. É o livro do contrato de casamento. E esse livro do contrato tem os juízos terríveis que terão na grande tribulação, meus irmãos. Mas, para que seja efetuado o casamento, a terra terá que passar por essa tribulação. Para que quando os dois noivos voltarem à terra, esteja a terra purificada, meus irmãos. A terra estará purificada, porque o Eterno voltará com a sua noiva, aí já esposa, né, meus irmãos, com os 7 anos. Eu falei para os irmãos que os 7 anos de tribulação equivale aos 7 dias do casamento judaico, porque o casamento judaico são 7 dias, meus irmãos. E nós vimos que no tempo profético, inclusive no livro de Daniel e outros livros, que cada ano corresponde a um dia. E ali, como sabemos, são 7 anos de grande tribulação, porque no livro de Apocalipse fala claramente que são 7 anos, amém? Mas nós sabemos que isso é porque tem também um paralelo com o casamento judaico. Você veja bem que o casamento judaico era 7 dias, inclusive do casamento de Jacó. Se a gente for ali no livro de Gênesis, meus irmãos, vamos ver que o casamento de Jacó durou também 7 dias. Você vai ali no livro de Gênesis, capítulo 29, meus irmãos. Amém? Ali você vai comigo no verso 27. Quando Labão diz para Jacó: cumpre a semana desta, que é a semana de Lia, então te daremos também a outra, que é a de Raquel, pelo serviço que ainda me prestar outros 7 anos. Então, a semana de dias, os 7 dias do casamento judaico. Amém? Do casamento bíblico. E nós vemos também, meus irmãos, ali no livro de Juízes, meus irmãos. Também outro exemplo de 7 dias no casamento. Capítulo 13, meus irmãos, onde fala de Sansão, que lemos, inclusive, nessa Haftará agora, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Não sei se é o 13 ou o 14. Amém? É o 14. 14, 12. Deixa eu entrar aqui, meus irmãos, Juízes 14, se eu não me engano. No verso 12, quando Sansão vai se casar, ele diz assim: disse-lhe, pois, Sansão: eu vos darei um enigma para decifrar. Se nos 7 dias das bodas o decifrares e descobrides, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de roupas. 7 dias das bodas. O casamento judaico são 7 dias, e o casamento da noiva de Yeshua com o leão da tribo de Judá, que não perdeu sua identidade judaica, ele também será 7 dias de anos. Amém? Então, meus irmãos amados, ao final desses 7 dias de anos, revelado ali na santa palavra de Deus, meus irmãos, o mundo estará purificado, meus irmãos, porque o contrato de casamento. E nós, irmãos, como fazer parte da boda do Cordeiro, meus irmãos, dessa noiva de Yeshua? A palavra de Deus é muito clara, meus irmãos, ali em Mateus. E Yeshua fala em Mateus, irmãos, capítulo 16. Aleluia, no verso 24, meus irmãos. Então disse Yeshua aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Para
fazer parte da noiva de Yeshua, ele diz, renuncie-se à sua própria vontade que for contrária à minha vontade. Toda vontade nossa que for contrária à vontade de Deus, deveremos renunciar, meus irmãos. Toda obra pecaminosa, toda prática maligna, toda obra mundana deve ser renunciada para participarmos da noiva do Cordeiro. Porque ele ainda diz assim no verso 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Que muita gente diz assim, eu tenho que aproveitar a vida, senão vou perder minha vida aqui na terra. Mas Yeshua está dizendo, aquele que quiser salvar a vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, acha-la. E perder a vida, irmão, salvar a vida, é fazer as práticas mundanas, porque se nós fizermos as práticas santas, nós, na verdade, estamos ganhando a vida eterna. E aqui também no Evangelho, na carta de 1 João, também um texto áureo, meus irmãos, esse é muito pregado também e é muito importante. 1 João, meus irmãos, capítulo 2, verso 15, que João diz assim, irmãos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo aí, meus irmãos, não são a natureza, as plantas, as árvores, porque isso aí é um presente de Deus. O que é o mundo? O mundo são as práticas mundanas, meus irmãos. A falta de santidade, isso é que é o mundo. Não ameis o mundo, não ame a falta de santidade. Não ame o que o mundo há, não ame as práticas mundanas, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora ele vai explicar o que é o mundo, no verso 16. Porque tudo que há no mundo, há a concupiscência da carne, a sensualidade, o mundanismo, aquilo que o que a gente coloca os olhos que não é de Deus, o que a gente ouve que não é de Deus, o que a gente fala que não é de Deus, é a concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos, aqui já fala até especificamente a concupiscência dos olhos, que são os desejos das coisas que desagradam a Deus, e a soberba da vida, que é o orgulho, a exaltação, o eu, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos amados e queridos, muitas pessoas podem perguntar o que a Bíblia diz. Irmão, essa palavra está franqueada, está na internet, de graça, meus irmãos, para toda a humanidade ver. Está em chinês, em português, em holandês, em japonês, em todas as línguas, alemão, italiano, africano, tudo, meus irmãos, que tiver, a Bíblia está traduzida para que a pessoa possa obter a vida eterna e fazer parte da noiva, meus irmãos. Porque aqui, meus irmãos, nós temos que pelejar e obedecer a palavra de Deus, e obedecer os ensinamentos de Yeshua HaMashiach, meus irmãos, como nós vemos ali em Mateus. Mateus capítulo 5, meus irmãos, versículo 28, 29. E Yeshua fala assim, meus irmãos, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se percam dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, meus irmãos, os olhos são uma das coisas que faz mais a pessoa pecar, meus irmãos. Que tira muita gente de fazer parte da noiva do Cordeiro, são os olhos. Porque nós temos que colocar nossos olhos naquilo que agrada a Deus e que por Deus é permitido. E ele diz, meus irmãos amados, louvado seja Deus, que devemos santificar nossos olhos. Aqui também ele fala, meus irmãos, no verso 22. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se enraivecer contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, quer dizer tolo, será réu do sinédrio. E qualquer que te disser louco,
será réu do fogo do inferno. Né? Nem agredir, meus irmãos, até falar uma palavra contra um irmão, contra uma pessoa, é réu do fogo do inferno, de acordo com Yeshua HaMashiach, meus irmãos. Então, amado e querido irmão, aqui nós temos, queridos, vários ensinamentos na palavra de Deus. E outra coisa também, orar pelos inimigos, meus irmãos, porque isso faz parte da noiva do Cordeiro. Ele fala aqui no versículo 44, eu estou pincelando. Versículo 44, ele diz assim: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Irmão, nós não devemos ter ninguém por inimigo, mas se alguém nos tem por inimigo, nós devemos orar por eles. Olha aqui, irmão, orar pelo que vos maltrata e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. E ele diz aqui: pois se amardes o que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Toda a humanidade faz isso. Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também isso? E ele termina o capítulo 5 dizendo: sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, devemos amar e orar pelos nossos inimigos. Amém? E essa é uma parte importante também da noiva do Cordeiro, meus irmãos. Então, queridos amados, nós vamos agora, meus irmãos, orar a Deus e que o Espírito Santo de Adonai continue falando ao teu coração, meu amado irmão, minha amada irmã, para que nós possamos fazer desse casamento, meus irmãos, porque a terra já está julgada para ser purificada e a purificação da terra será necessária para nós, que fazemos parte da noiva do Cordeiro. Mas nós devemos pedir a Deus misericórdia, porque se nós não pedirmos, meus irmãos, pior será nos nossos dias, porque ainda que não ocorreu o arrebatamento, ainda já estamos, como nós podemos contemplar, no princípio de dores. E esses princípios de dores, nós temos que estar orando para o Eterno diminuir os juízos, meus irmãos, porque já estão sendo lançados sobre a terra muitos juízos. Amém? Então, se nós não entrarmos, como diz a palavra de Deus, se nós não entrarmos na brecha, meus irmãos, como diz o apóstolo Paulo, se nós não entrarmos na brecha, ninguém vai entrar na brecha, porque ninguém vai ter oração ouvida lá em cima, meus irmãos. Por isso é importante que nós, que estamos na presença de Deus, possamos entrar na brecha, porque Deus espera o nosso clamor em todos os quatro cantos da terra. Ele ouve, ele busca, como diz Yeshua em João 4, o Pai procura os verdadeiros adoradores. E verdadeiro adorador é aquele que obedece à palavra de Deus, meus irmãos. Então, queridos, vamos agora orar no nome de Yeshua. Amém e amém.